Quando se pensa em animais perigosos e mortais, provavelmente vem na sua cabeça alguns venenosos, como as cobras e os escorpiões, ou talvez até animais bem grandes, como os tubarões e os crocodilos. Porém, na realidade, apesar desses animais serem altamente perigosos, nenhum deles é o que causa mais vítimas na natureza. E, na verdade, tem outros que aniquilam tanto quanto esses, e até bem mais, mas que você não deve fazer ideia de quais são. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Pensamento Curioso, e se você gostar, considere dar um like, se inscrever para ajudar o canal a crescer e ativar o sininho das notificações para ficar ligado nos outros vídeos que vão sair por aqui. E só antes de começar, a lista foi planejada levando em conta o número de óbitos que cada animal causa anualmente em humanos, sendo assim a ordem será do animal com menos óbitos para o com mais óbitos. Então seria isso, bora lá! Número 11, tubarões. Os tubarões são para muitos os maiores predadores do mar, sendo conhecidos pela sua velocidade na água e dentes extremamente afiados. Existem cerca de 350 espécies deles no mundo, sendo as mais mortíferas o tubarão branco, o tubarão tigre e o tubarão touro. E essas espécies até que são comuns na maioria das águas e possuem em geral um comportamento bem agressivo com os humanos, porém acabam não fazendo muitas vítimas. Por isso, em média, em um ano apenas 6 pessoas morrem por ataques de tubarões, sendo a Austrália o país com o maior número de incidentes. Mas isso não muda o fato de que eles são assustadores e que não deve ser nada legal dar de cara com um deles. Número 10. Águas-vivas. As águas-vivas, também conhecidas como medusas, são animais que possuem uma importante função na cadeia alimentar dos oceanos. E apesar de poderem causar graves queimaduras em humanos, a maioria delas não são tóxicas e não possuem um comportamento muito agressivo. Porém, algumas delas são extremamente venenosas e podem ser mortais para nós, como a galviva australiana, que pode até matar uma pessoa quando picada, e a vespa do mar, que é popularmente conhecida como o animal mais perigoso do mundo, podendo levar à paralisia e muitas vezes ao afogamento. E em geral, cerca de 25 a 50 pessoas morrem todos os anos por ataques de águas-vivas. Número 9. Leões. Agora falando daqueles que são dos animais que as pessoas mais têm medo. Os leões, também conhecidos como reis da selva, são encontrados em grande parte na África subsaariana e na Ásia. São poucos os que existem no Brasil. Eles são carnívoros e se alimentam de qualquer tipo de animal, fazendo os principais zebras, girafas, genos e antílopes. E é importante dizer que eles têm um comportamento bem agressivo e atacam ferozmente, saltando rapidamente para cima da presa, ficando quase impossível fugir de um deles. Porém, eles também costumam andar em bandos, o que deixa mais difícil ainda alguém escapar. E em geral, eles não costumam ter tantos encontros com os humanos, mas mesmo assim eles tiram cerca de 250 vidas por ano. Número 8. Elefantes. Os elefantes podem ser para alguns muito perigosos, enquanto para outros um animal mais leve e calmo. Mas na verdade ele é os dois, porque apesar dos elefantes muitas vezes não serem hostis, quando se sentem ameaçados eles podem virar um grave problema e atacar quem estiver em sua frente, sendo assim considerado por muitos o mamífero mais perigoso do mundo. Mas o que muita gente não sabe é que eles são vegetarianos e por isso acabam não devorando animais e nem humanos. E na maioria das vezes os ataques são feitos por machos jovens selvagens e agressivos na Índia e no Sri Lanka e em algumas aldeias pequenas na parte da noite. E no fim, principalmente com a força da tromba e seu peso, eles acabam tirando a vida de 450 pessoas no ano. Número 7. Hipopótamos. Os hipopótamos são mamíferos semiaquáticos endêmicos da África e possuem até algumas características semelhantes com os elefantes. Pois assim como eles, os hipopótamos são muito grandes e pesados, tendo uma força capaz até de virar barcos, além de não consumirem humanos e animais, mas sim apenas vegetais para sobreviver, sendo considerados herbívoros. E eles costumam ser bem agressivos quando se sentem ameaçados, principalmente quando estão com seus filhotes, ou até quando têm seu território invadido. E apesar de tudo, eles até acabam tendo vários conflitos entre si, porém é só nos humanos que eles alcançam cerca de 500 vítimas anuais. Número 6. Escorpiões. Os escorpiões também são, sem dúvidas, animais que podem ser muito perigosos e mortais, e isso graças a uma coisa que muitos deles têm: veneno. Porém, dentre as mais de 1000 raças de escorpiões que existem, apenas 25 realmente podem ser mortais para nós humanos. Entre as principais estão o escorpião de cauda preta, que com sua picada pode até resultar em uma parada respiratória, sendo esse um escorpião inclusive comum de estar envolvido em incidentes. O caçador da morte, que pode ser encontrado aqui no Brasil em regiões do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, que pode ser mortal para crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido. Assim como o escorpião amarelo da Palestina, que com suas neurotoxinas é responsável por mais de 75% de todas as 5.000 mortes por escorpiões em um único ano. Número 5. Caramujas.
Tá, esses daqui eu confesso que antes de pesquisar pra fazer esse vídeo eu não esperava nem um pouco, mas enfim. Os caramujos são basicamente moluscos marinhos e não marinhos da classe Gastrópoda, que costumam invadir hortas e destruir jardins. E eles em si não representam grandes perigos para os seres humanos, porém alguns caramujos, como o de água doce, servem como hospedeiros para vermes trematóides do gênero Chitossoma, responsáveis pela esquistossomose ou bilharziose, uma doença presente em países de clima tropical e subtropical. E estima-se que 92% das pessoas afetadas por essa doença residam na África. Porém, apesar de existirem tratamentos para essa doença, ainda há uma alta taxa de mortalidade, sendo a falta de saneamento básico a principal causa. E além do caramujo de água doce, também temos o caramujo africano, que mesmo após morrer, serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Isso porque sua concha leva muito tempo para se degenerar, e com isso pode acabar acumulando muita água da chuva. E em geral, os caramujos são responsáveis por 10.000 mortes anuais. Número 4. Moscas. As moscas são pequenos animais que transmitem doenças aos seres humanos, e muitas delas podem ser fatais, como por exemplo a mosca varejeira, que pode trazer vários riscos não somente a nós, mas aos animais também. Elas costumam gostar de lugares quentes e viver ao entorno de ambientes com restos orgânicos expostos. É por isso que costumam depositar seus ovos em alguma ferida aberta, transmitindo assim uma doença chamada de berne, que pode gerar até vermelhidão na pele, dor e até coceira. Outra mosca muito perigosa é a tsetse, que é um grande inseto africano que se alimenta do sangue de suas vítimas e é capaz de transmitir o parasita trypanosoma, causador da doença do sono, uma condição extremamente fatal, exceto quando diagnosticada e tratada precocemente. Portanto, as moscas ocupam a quarta posição da lista com uma média de 12.000 mortes por ano. Número 3. Cachorros. Apesar de para milhões de pessoas os cachorros serem uma companhia inseparável, muitas vezes essas relações não acabam sendo da melhor maneira possível. Porém, isso apenas em alguns casos, porque em geral os cachorros apenas são agressivos quando se sentem ameaçados ou se forem previamente treinados para isso. Mas em geral, a raiva canina é uma das maiores causas de mortes por animais no mundo e uma das mais comuns, sendo 95% dos casos registrados na Ásia e na África. E eles estarem nessa posição também está relacionado com o fato deles sempre estarem muito próximos aos humanos, assim possibilitando maiores desastres, digamos. Com isso, os cachorros matam em média 25.000 pessoas por ano. Número 2. Cobras. Na segunda colocação, temos as cobras, elas que com certeza muita gente não gostaria de chegar nem perto. Elas são muito perigosas devido ao seu poderoso veneno que varia a depender da espécie, mas que em muitos casos pode ser fatal, como as do gênero Naja, que podem matar alguém em poucos minutos. Além disso, a OMS indica que das 600 espécies venenosas distribuídas ao redor do planeta Terra, 200 são consideradas de importância médica devido à capacidade de suas picadas, que em geral podem ter sérias consequências. E sendo as mais conhecidas a cascavel, a surucucu e a jararaca, estima-se que em um ano cerca de 50.000 a 80.000 pessoas morram por picadas de cobras. Número 1. Mosquitos. E na nossa primeira colocação temos os mosquitos, o que pra mim é uma baita de uma surpresa. Os mosquitos acabam ocupando o topo da lista, principalmente por serem vetores de vários vírus e parasitas, e por deixarem seus ovos em vários recipientes. Eles também, apesar de parecerem inofensivos para nós, na verdade precisam de muita atenção, pois para se alimentar costumam consumir sangue humano, normalmente é complicado evitar ser picado por eles. Entre os mais perigosos, sem dúvida se destaca o Aedes aegypti, que desenvolveu resistência a diversos inseticidas e é capaz de transmitir doenças como febre amarela, a dengue e o vírus Zika. Com isso, fechamos nossa lista com os mosquitos, que acabam em média com 1 milhão de vidas anuais. E aí, curtiu o vídeo? Se você ter gostado, considere dar um like, se inscrever para ajudar o canal a crescer e comente qual animal você mais ficou surpreso de ter visto na lista. Eu acho que o mosquito me surpreendeu bastante, eu não achava que ele fosse tão mortal assim, mas comenta o que você acha aí embaixo, eu quero saber. Então seria isso, valeu galera!